E aí galera, bom, tô aqui passando a técnica do PF clonado. O que é PF clonado afinal? PF é ponto forte, PF ponto fraco, ok? Bom, agora vamos falar aqui sobre a mente. A nossa mente, ela é criada, tá? Primeiro precisa entender essa parte. Ela é criada igual aos nossos lá, passados lá, entendeu? Tudo que você tiver de ó na sua vida aí, avó, bisavó, tataravó, a sua mente é igual, tá? Os princípios são iguais. A nossa mente pensa igual ainda, só que o ser humano ele foi criado para sobreviver. O que tem um lado muito bom, porque você tem um estilo de caça muito grande, né? Então você quer ter conhecimento, você quer ter, sabe, você quer trabalhar, você quer pôr a mão na massa, você quer fazer, você quer não sei o que, você quer fazer as coisas acontecerem. Isso é muito bom, isso vem disso. Mas tem um lado ruim, que você vira uma pessoa que quer competir com os outros, que não tem calma, que quer se comparar. Principalmente, você vira uma pessoa que acaba, como eu posso dizer, assim, hoje em dia tem muito isso porque no meio desse caminho todo, né, algumas coisas foram trocadas, alguns princípios foram trocados, então, ou esquecidos ou não usados nessas gerações, nessas agora, mas que eram das outras. Então, qual que é o grande lance do PF clonado? Se você tem uma decisão para tomar, o grande lance é você focar nesse PF, tá? Então, o que é PF, afinal? Você falou aí que é ponto forte, ponto fraco, mas o que é na prática? Bom, na prática é você pegar esse PF, certo? Seu ponto forte, e escrever ele, ou se você sabe ele, pensar muito claramente nele de dentro para fora, tá? Não é uma coisa assim, ah, eu sou bom em manobrar carro, sei lá, ou limpar alguma coisa, ou sei lá, entendeu? Vender alguma coisa. Gente, isso não é, porque isso é uma coisa de fora. Lutar capoeira, sei lá, qualquer coisa que seja de fora. Eu tô falando de uma coisa que vem de dentro de você, tá? Como assim, cara, você tá falando de dentro? Aquilo que você fala, mano, é isso que eu curto pra caramba, entendeu? É isso que eu curto mesmo. Tipo, aqui não tem Miguel, eu gosto desse papo, entendeu? Vamos supor, seja lá o que for. Então vamos supor que seja. Vamos usar um exemplo bem clássico, tá? Você queira ser vendedor, você ser vendedor de carro, tá? Aí o seu sonho é vender carro, que você ama carro, você ama de carro, você ama vendas, e você ama cliente, você ama clientela, você ama ver as pessoas felizes quando elas trocam, quando elas compram, quando elas vendem carro. Legal, você gosta de tudo isso. Aí você vai lá ser um vendedor de carro. Qual que é o grande lance do vendedor de carro? Que você tem que usar seus pontos fortes. O que é o ponto forte? Você vai ver dentro de você o que você é, entendeu? Então isso tem que ter uma análise muito clara e com muita calma, tá? Por quê? Não é questão de tempo, tá? Isso pode demorar uns segundos, minutos, horas, não sei, dias, mas qual que é o grande lance? O interessante aí é você pegar e criar algo que você de dentro vai pensar assim, cara, é isso que eu gosto de fazer. Então, você. Esse é o seu ponto forte, tá? Então vamos supor que você é um cara, e também tem que ver muito com a sua personalidade. Então vamos supor que você é uma mulher ou um cara que todo mundo fala, nossa, como você se sente isso, óbvio, tem que ser por dentro também. Mas você fala assim, as pessoas falam assim, cara, como você. E você sabe, tá? É uma coisa que obviamente não é um elogio superficial. Então a pessoa chega e fala assim, ah, como você é cuidadosa com o seu cabelo, por exemplo. E elogia, pede conselhos e tal sobre o seu cabelo. E você ama ser cabeleireira, ou maquiadora, ou é, personal stylist, ou qualquer coisa do tipo que tenha a ver com beleza, certo? E interna e externa. Qual que é o grande lance? Ou psicólogo, até de repente, né? Psicólogo, enfim. Tem a ver com beleza interna e por fora também. Grande lance disso tudo é que você encontrou seu ponto forte, tanto profissional quanto como pessoa. E aí você juntou os dois, certo? Até aí, você vai falar, beleza, até aí. Só que quem não sabe disso tem que parar e fazer isso, entendeu? E procurar seu ponto forte. Como é o PF clonado, a outra parte seria o ponto fraco, certo? Então, qual que é o grande lance? O seu ponto fraco, muitas vezes, é você falar assim, pô, é, eu não sei o que eu quero profissionalmente e eu sou muito indeciso, tal, ou então a mulher fala assim, sabe, ou só tomo decisões erradas. Nossa, meu cupido parece
que é cego, surdo e mudo, né? E burro, entendeu? Só erra. Tem mulher que fala isso, né? Moral da história. Por quê? Porque esse é seu ponto fraco, certo? Isso é o que tá dando errado dentro de você. Ou então você fala assim, eu sempre chego atrasado, atrasada. Ou então eu falo muito, ou falo pouco. Enfim, esse é seu ponto fraco. Por que eu tô falando disso? Porque a maioria das pessoas que não sabem muito bem o que fazer, lembra que eu falei da mente. Se eu não falei da mente de maneira muito clara, eu vou deixar resumido que a mente da gente mente pra gente, tá bom? Ela engana a gente. Então ela fala muita coisa que não acontece. Por quê? Porque cria uma expectativa. Ou você cria rancor do passado, ou você cria uma expectativa do futuro. O que é isso? Ou você vai ficar falando, cara, mas nossa, quando eu tiver, ou então, uau, quando for assim, nossa, se eu fosse assim, não, que quando, não sei o quê. Quer dizer, está vivendo no futuro. É óbvio que a maioria dessas coisas não vão acontecer, porque o futuro não existe, porque o que existe é o hoje. Aí você fala assim, mas quando eu tinha tal idade, ou tal dia, aconteceu tal coisa. Gente, o que aconteceu já foi. Então isso não existe também. Boa parte disso tudo não existe mais, tá? Então qual que é o grande lance? O que existe é o agora, tá? O hoje. O que você tá vivendo aqui. Isso é muito foda, né? Só que o que acontece? Isso é uma coisa assim bem pesadona, né? Tipo aquele conteúdo pesadona, dona. Aquelas conteúdos, né? Eu falei aquele conteúdo pesadona, mas é conteúdo, né? Foda, entendeu? Não vou ficar falando palavrão. Mas qual que é o grande lance? Não aqui, né? Mas qual é o grande lance? Entendeu? Então às vezes o seu ponto forte, o seu ponto fraco tá muito claro qual é. Só que qual que é o grande lance? Muita gente tenta mudar isso, fala assim, não, porque, pô, eu sou muito tímido, eu sou muito tímida, ou eu sou muito falastrona, eu sou muito... Cara, a pessoa tenta mudar isso. O que você tem que fazer não é mudar, é moldar, sacou? E se você mudar, você quebra a sua personalidade, você quebra quem você é. E fazendo isso, você vai correndo, você vai com uma velocidade incrível para a depressão, tá? Então, para você pegar e ficar... Para você conseguir chegar na sua felicidade que você tanto quer, provavelmente você tem que usar a técnica do PF clonado, que é o quê? Você pegar os seus pontos fortes que você anotou, que você pensou aí, seus pontos fracos também que você anotou, que você pensou aí, juntar eles e usar eles ao mesmo tempo, o tempo todo. Como assim, você me pergunta? Muito simples. Você vai pegar... Então, se você é uma pessoa que é muito... Como que eu posso dizer? Você é uma pessoa muito vaidosa, uma mulher muito vaidosa, e você acha isso um defeito porque você se cuida muito, presta muita atenção no seu cabelo, vai no melhor cabeleireiro da região, ou então você é a cabeleireira e tem, sabe, esse carinho com... Aí que tá o grande lance, você usa esse defeito como uma virtude. Você pega e mistura com a sua qualidade. Qual que é a sua qualidade? Vamos supor, você é muito vaidosa, mas ao mesmo tempo você também é muito carinhosa. Certo? Sua melhor qualidade com o seu melhor defeito, sua melhor qualidade. Aí você mistura as duas coisas. Então você vai ensinar como mulheres sem autoestima, por exemplo. Você pode fazer algumas coisas, né, que ensinem curso, de graça, de repente até, e aí você faz a divulgação do seu salão, por exemplo. Você abre um salão de beleza ou alguma coisa ligada à moda, por exemplo. Só estou sugerindo usando a técnica, tá? É só um exemplo. E aí você usa, você ser vaidosa, que em tese é seu defeito, ou você ser muito falastrona, pode ser seu defeito, ou você ser, enfim, falam que de repente você é uma mulher chata, fofoqueira, por exemplo. O que acontece? Você pode usar tudo isso com a sua profissão. Então vamos supor que você é chata e fofoqueira. Aí você vira jornalista, tá? Vamos supor que sua profissão seja dos sonhos, do ponto forte é jornalismo. Você é uma belíssima jornalista. E aí você faz jornalismo de fofoca, sacou? Sobre artistas, sobre celebridades, sobre a Forbes, sobre Billboard, sobre números, sobre as coisas, entendeu? Por que eu tô falando tudo isso? Porque o grande lance é você misturar, você clonar as duas técnicas, a PF clonada. Você pegar as coisas mais fortes boas e as coisas mais fortes ruins e usar ao mesmo tempo, tá? Não é você pegar e falar, eu sou muito agressiva, por exemplo, uma mulher, e meu ponto forte é que eu chego sempre no horário. Aí você chega no horário para dar um tapa na cara da sua sócia. Não é por aí, tá? É para você usar justamente o contrário. Usa essa agressividade toda para você aprender mais sobre inteligência emocional, por exemplo, e usa o seu método que você certinha no horário
para entender que algumas pessoas atrasam, tem trânsito, tem enchente, tem problemas com outras pessoas, enfim. Às vezes tem dia que o transporte público não pegou,